remete à segunda etapa do primeiro período da 19ª legislatura. Passo a palavra ao chefe cerimonial, o radialista Marcos Valentim. Bom dia a todos. Solicitamos a gentileza de transformar para o modo silencioso o aparelho de telefone celular. Sessão especial sobre a atuação do Lago de Pedra do Cavalo. Convidamos para compor a mesa o excelentíssimo senhor vereador Jurandir Carvalho. Ao lado do presidente da casa, vereador Fernando Torres. O deputado estadual Ângelo Almeida, para compor a mesa de honra. A professora doutora Hilda Costa Talma, da UFRB. Ao senhor José Carneiro Rocha, secretário de Meio Ambiente de Feira de Santana. Convidamos a professora doutora Cristine Nascimento, da Associação de Pescadores. Com a palavra, o excelentíssimo senhor presidente da Casa da Cidadania, o vereador Fernando Torres. Gostaria que todos fiquem de pé para a execução do hino nacional.
sal profundo. Fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria mãe, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo. O lábaro que ostentas estrelado, dedica o verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado. Mas serves da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta. Nem teme que te adora a própria morte, terra adorada, entre outras línguas do Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol resplandente, pátria amada, Brasil. Convidamos o senhor Silvio Tito, secretário parlamentar, assessor de imprensa, deputada federal Daiane Pimentel, para compor o plenário da Casa. O senhor Antônio José, da Defesa Civil. A comendadora Lourdes Santana, do Grupo Odum G. A senhora Débora Lima, assessora parlamentar, doutor Ângelo Almeida, deputado Ângelo Almeida. O senhor Getúlio, José Getúlio de Araújo Andrade, do Sindicato dos Hoteleiros de Feira de Santana. E o senhor João Dias de Santana, da SEMAN, para compor a mesa aqui da Casa da Cidadania. Com a palavra, o presidente da Casa da Cidadania, o vereador Fernando Torres. Passo a palavra ao presidente da sessão especial, o vereador Jurandir Carvalho, pelo tempo de até 15 minutos. Senhor presidente, senhores da imprensa, amigo deputado Ângelo Almeida, amigo secretário de Meio Ambiente José Carneiro Rocha, amigo Getúlio, do Sindicato dos Hoteleiros e Restaurantes e Hotéis de Feira de Santana, senhores e senhoras, amigos vereadores de Feira de Santana. Mais uma vez trago essa casa e dessa forma para discutir o mais importante manancial do estado da Bahia. Por que mais o importante? Porque o Lago de Pedra do Cavalo é responsável pelo abastecimento humano de metade da população do estado da Bahia. Cerca de 7 milhões de pessoas bebem da água do Pedra do Cavalo. E o meu glorioso distrito de Ipuaçu, no caso do João Duval Carneiro, tem 30 quilômetros de lago de Pedra do Cavalo, de extensão de lago de Pedra do Cavalo. E este lago, que precisa ser usado não só para o abastecimento humano, mas para a pesca, para a agricultura e para o turismo da nossa região. Eu trago hoje essa discussão, deputado Ângelo Almeida, que está fazendo essa discussão também na Assembleia Legislativa. Representante também da nossa deputada federal, Daiane Pimentel, para que ocorra os 4 cantos da Bahia. A importância do Lago de Pedra do Cavalo. E aqui ouvindo pessoas como a doutora Hilda, como João Dias, como o ex-deputado Sérgio Carneiro, que é conhecedor profundo do lago, a gente possa fazer um plano diretor do Lago de Pedra do Cavalo, Fernando. Já pedi ao prefeito de Feira de Santana, e peço agora ao deputado Ângelo Almeida, para fazer uma convocação dos 12 prefeitos dos municípios que compreende o Lago de Pedra do Cavalo, Luz de Santana, para que seja feito um estudo para aproveitamento do Lago de Pedra do Cavalo nos diversos setores que eu aqui já citei, na agricultura, na pesca
e no turismo. Já usado timidamente no turismo, o vereador Jonatas Monteiro, mas a gente pode aproveitar o Lago de Pedra do Cavalo em muitas outras coisas, em muitas outras questões. Mas a gente pode também, vereador Zé Carneiro, atual secretário, fazer do Lago de Pedra do Cavalo a questão maior do turismo em Feira de Santana. Além do turismo comercial, a gente fazer do lago e do distrito de Ipuaçu, do distrito de Governador João Duval Carneiro, melhor dizendo, áreas para o turismo, para a pesca e para o desenvolvimento desse município que já é grande por natureza. Não vou me alongar, porque aqui eu prefiro ouvir a professora Hilda, João Dias e logo depois Sérgio Carneiro, presidente, porque vai fazer uma explanação aqui sobre o lago. E eu, que sou do distrito de Ipuaçu, gostaria de ver aquele lago em uma crescente para o turismo, para a pesca e para que as pessoas que moram em volta do lago tenham melhores condições de vida. Então, eu não vou me alongar. Então, vou pedir a Vossa Excelência que coloque a professora Hilda aqui para fazer uma explanação e logo depois João Dias e seguido do deputado federal Sérgio Carneiro, porque a gente tem que ouvir essas pessoas para aprender cada vez mais sobre o Lago de Pedra do Cavalo. Muito obrigado. Gostaria de passar a presidência dos trabalhos ao vereador Jurandir Carvalho. Gostaria, nesse momento, de ouvir a explanação sobre o Lago de Pedra do Cavalo, dando 15 minutos agora ao senhor João Dias, pescador. Costumo dizer a gente é pescador, a gente está em algum cargo por enquanto, pescador e agricultor lá do distrito de Ipuaçu, que vai fazer, e professor. João Dias, com a palavra. Bom dia a todos, bom dia a todas. Obrigado por terem vindo, pessoal da galeria. Obrigado ao sargento Márcio, que está aqui, da Polícia Militar, e sua esposa. Obrigado, Antônio, da Defesa Civil. Obrigado, minhas colegas da SEMAN. Obrigado também ao meu secretário Zé Carneiro, que está aqui. Obrigado à professora doutora Hilda, que é minha parceira, nossa parceira no município. Obrigado também ao deputado Ângelo Almeida, que veio de Salvador nos prestigiar. E obrigado também aos vereadores que estão presentes aqui. Jonatas, que é nosso professor, nosso parceiro, Silvio Dias e outros. A gente gostaria de falar um pouco sobre o Lago Pedra do Cavalo, e eu me sinto muito à vontade para falar sobre o Lago Pedra do Cavalo, porque tudo que acontece no Lago Pedra do Cavalo geralmente me convidam. Recentemente fiz um documentário para Salvador, no Lago Pedra do Cavalo, sobre a moqueca, que na verdade vocês precisam conhecer aqui também o rio Paraguaçu, Jacuípe e o lago tem uma cultura. E vocês não comem moqueca, vocês comem peixe cozido e dizem para vocês que é moqueca. Também fui recentemente chamado pela TV Feira e TV Brasil. Vai ser exibido um pouco aqui, aparece o nosso secretário Jarinho e também eu falando um pouco do Lago Pedra do Cavalo. Mas, para começar, nas escolas perguntam por que o nome Pedra do Cavalo? Será que todo mundo sabe? Acabou de chegar aqui a professora doutora Cristine e nós, professora
agradecemos a sua visita também, ela que é advogada dos pescadores. O Lago Pedra do Cavalo tem esse nome porque no início havia uma pedra com o formato de um cavalo que foi encoberto pelas águas do lago. Em homenagem a essa pedra, se colocou o nome Pedra do Cavalo. Eu gostaria de mostrar rapidamente, porque o tempo, eu costumo falar sobre Pedra do Cavalo, 4 horas, me deram 15 minutos, então eu gostaria que mostrasse o slide, por favor. O pessoal aí da mesa, eu queria que mostrasse o slide. O rio Paraguaçu e o rio Jacuípe, vai aparecer daqui a pouco no slide, são os dois principais formadores do Lago Pedra do Cavalo, sendo que o rio Paraguaçu nasce em Barra da Estiva e deságua na Baía de Todos os Santos depois de 614 quilômetros no município de Salbara. E o rio Jacuípe nasce também na Chapada Diamantina, em Morro do Chapéu, e depois de 490 quilômetros se conflui com o rio Paraguaçu, no município de Conceição da Feira, passando por Feira de Santana. Aí está a foto dos dois rios que compõem o Lago Pedra do Cavalo. Pode passar o slide. Está mostrando aí o lugar onde nasce o rio Paraguaçu, em Barra da Estiva, e onde deságua em Salbara, na Baía de Todos os Santos. Pode passar. Bem, para os que não sabem, o rio Paraguaçu tem 3 barragens. Barragem do Apertado, está aparecendo a foto aí, em Mucugê. A próxima barragem. O próximo. Aí é a barragem de Itaitê, essa aí é Pedra do Cavalo. Por favor, volta o slide. Volta. Então, não colocaram a barragem de Itaitê, não está aparecendo aí, mas pode ir para a Pedra do Cavalo. Aí, essa é a barragem de Pedra do Cavalo. Então, o pessoal que preparou o card, que eu mandei para algumas pessoas, cometeu um erro, botaram no card a barragem de Pedra do Cavalo com 7 comportas, e eu vi o card e achei logo engraçado. Então, barragem de Pedra do Cavalo é essa aí, ó, 5 comportas. Dá para contar ali. Agora botaram. Pode voltar essa aí. Aí. Essa é a barragem de Bandeira de Melo, no município de Itaitê, que regula a água do rio Paraguaçu. No momento, essa barragem está cheia. Pode ir para a Pedra do Cavalo. Deixa aí para eu explicar. Antes de Pedra do Cavalo, gente, existia a barragem de Bananeiras. Essa é uma foto relíquia da Prefeitura de Cachoeira. Essa aí é a barragem de Bananeiras. Bananeiras foi a primeira barragem do rio Paraguaçu, construída em 1912 pelo governo inglês, contratado pelo governo brasileiro. Só que Bananeiras, como vê, não impedia as cheias do Paraguaçu e as suas águas não chegavam à Feira de Santana. Pode passar o slide. E aí, o governador João Duval e o então governador, porque João Duval era secretário de ACM, pensaram em construir uma grande barragem para resolver o problema de água de nossa região na década de 70. E aí está o início da construção da barragem de Pedra do Cavalo. Pode passar. Aí já está o sonho se tornando real. A barragem Pedra do Cavalo, para quem é de Feira de Santana, foi uma obra que a imprensa de Feira, em grande parte, não queria. É a obra mais cara do estado da Bahia até hoje, 31 milhões de dólares. Mas João Duval teve a raça e a coragem de construir Pedra do Cavalo. A pergunta é o seguinte: se João Duval não tivesse construído Pedra do Cavalo, de onde é que Salvador, que matou todos os seus rios, e Feira de Santana iria tirar água para beber? Pode passar. A construção da barragem formou um lago acima da barragem com 186 quilômetros quadrados. Acumulou 6 bilhões e 66 milhões de metros cúbicos. A água do lago Pedra do Cavalo é 1,5 vezes mais
que da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Pode passar. De que forma seria usado todo o potencial do lago? O que foi que João Duval pensou? E aí está, abastecimento humano, dessedentação animal. Toda vez que se construir uma fonte, que se fizer uma represa, sempre isso aí está na lei. É obrigado ter abastecimento humano e dessedentação animal. Agora, as outras funções da barragem, controle de enchentes em Cachoeira e São Félix, isso aí está funcionando. Geração de energia, está funcionando. Agora, a sessão de hoje é para discutir o que não está funcionando. Parabéns, Jurandir. Você que tanto se preocupa com a questão do Rio Jacuípe, do lago e da zona rural de Feira de Santana. Aí aparece a agricultura irrigada. Não temos nada de agricultura irrigada no Lago Pedra do Cavalo. A aquicultura. O que é aquicultura? É criação de peixes, que pode ser em tanque-rede ou em tanque escavado. E a prática do turismo de esportes e lazer no lago, que João Duval também pensou. Essa parte final aí, está faltando a gente implementar no lago. Como alguns aqui sabem, eu sou membro do Comitê do Paraguaçu, junto com o professor Ailda, e membro do Conselho Gestor da APA Pedra do Cavalo. O governo do Estado, através da APA Pedra do Cavalo, estamos construindo o plano de manejo do lago. O Jurandir falou o plano diretor. Eu estou falando de plano de manejo. Como vamos manejar o lago? Há muitos anos já era para ter, mas agora a gente está construindo o plano de manejo. Pode passar. Para colocar em prática o funcionamento completo do lago, é preciso a união dos 12 municípios. Quais são os 12 municípios em torno do lago? Antônio Cardoso, Cabaceira, Cachoeira, Castro Alves, Conceição da Feira, Feira de Santana, Governador Mangabeira, Muritiba, Rafael Jambeiro, Santo Estevão, São Félix e São Gonçalo. Para os presentes aqui, o Lago Pedra do Cavalo recebe da ANA, isso não é falado, mas é preciso falar, royalty da água. É preciso que os vereadores cobrem isso, royalty da água. Quem recebe mais royalty da água é Santo Estevão, porque tem o território maior. Mas esse royalty da água era para ser direcionado para cuidar do lago. Quem conhece o lago sabe que não há nenhum cuidado. Agora, a ANA, através da Votorantim, desenvolveu e terminou essa semana um trabalho que percorreu 5.000 quilômetros dentro do lago, medindo o assoreamento, a profundidade e o desmatamento. Mas a sociedade dificilmente vai ficar sabendo do resultado, a menos que a gente corra atrás para colher esse resultado. Vou fazer uma pausa para perguntar a vocês, devido à vida tão corrida, você já parou hoje para pensar de onde veio a água que fez o seu café, de onde veio a água que você tomou banho, de onde veio a água que vai ser lavado a roupa de casa, mesmo que seja em uma lavanderia? Às vezes, a vida corrida faz com que você não pare para pensar, mas é preciso. Se você fez café com água mineral, se você bebeu água mineral, por conta de alguns problemas que existem na água mineral, como pH baixo e outros fatores, o uso contínuo faz mal. Por isso que surgiu a geração losartana. Então, nós temos que beber água dos rios. E Pedra do Cavalo é preciso ser pensado. Eu falei dos metros cúbicos e hoje a Votorantim me forneceu qual é a cota do lago hoje. Para que todos saibam, o lago pode acumular 124 metros de altura. Nós estamos hoje com 112,3. Isso quer dizer que o lago está
abaixo do que deveria, 7,70 metros. Então, 112,3 é a cota hoje do lago. Pode passar. Faz-se necessário a construção do plano de manejo que nós viemos cobrando. E esse plano está sendo construído. Mas para ele funcionar, envolve diálogo, planejamento e pesquisa. E toda vez que a gente vai dialogar sobre o lago, entra questões partidárias. E a gente queria pedir aqui que, por favor, deixem de lado questões partidárias para a gente discutir o lago Pedra do Cavalo, como está sendo feito hoje. Pode passar. É preciso que se faça com urgência projetos de elaboração sustentável que contemple a pesca artesanal e esportiva, implantação de centros de esportes náuticos, competição de vela, caiaque, natação, pesca esportiva, canoagens, etc. Além de projetos de criação de peixe. Além de tudo isso, nós sempre lutamos para corrigir um equívoco que há em Feira de Santana. E eu vou falar do equívoco agora. Tudo que se faz em feira, se fala de cavalo, se fala de boi e de vaqueiro. Eles têm que ser falados, mas feira só existe por conta das lagoas e do rio Jacuípe. Isso está nos livros antigos. Para os que não costumam ler ou pesquisar, feira precisa ter um museu dos recursos hídricos. E lá eu coloquei para que todos saibam que eu, Jurandir, luto há muito tempo por isso. É necessário se lembrar que o rio Jacuípe ajudou a construir essa cidade. Nós precisamos também de centro de pesquisa, porque é o maior polo de educação do estado hoje, Feira de Santana. A construção de resort, só em Santo Estevão que tem um resort. Mesmo assim, só aceita famílias, não aceita pessoas individuais. E restaurantes. Então, nós temos muitas questões para discutir, para debater sobre o Lago Pedra do Cavalo. Pode passar? Por acaso, esse aí sou eu, e isso aí é o esporte mais praticado no lago. Eu sou pescador esportivo, e aí é o tucunaré. Só os americanos gastam 360 milhões de dólares por ano para vir ao Brasil pegar tucunaré e saltar. Só que eles não vêm em feira. Por quê? Porque nós não temos barco, porque nós não temos acesso, porque nós não temos propaganda do lago, porque nós não temos nem hotéis, nem resort para hospedar os ricos americanos que vêm para o Brasil pescar tucunaré. Isso aí é um tucunaré pinima, que foi introduzido aqui pela Sudene há 90 anos atrás. Pode passar. Um dos esportes hoje mais praticados nos finais de semana pelo povo de feira é passeio de jet skis no lago. De lá do mergulho onde eu nasci, tem hora que dá para contar 8, 9 jet ski passeando. E esse é um esporte que precisa ser implementado no lago. Pode passar. Essa aí é uma pousada, é Vila Sossego, construída há pouco tempo, e ela já está lotada o ano todo com turistas que vêm de Salvador. Aí a Vila Sossego de meu amigo Eli, na ilha de São Gonçalo, no município de São Gonçalo dos Campos. Vocês, quando quiser, podem ir lá visitar. Pode passar? Bom, aí eu estou agradecendo a vocês. Eu acelerei um pouco o tempo, porque eu gostaria de passar aí um trecho do vídeo. No dia do aniversário de Feira de Santana, foi exibido na TV Brasil e depois na TV Educativa esse documentário. Eu vou passar só um pedaço aí para que vocês possam ver. Por favor. Eu queria que todo mundo ficasse atento para ver um pedaço aí do vídeo que a Prefeitura de Feira fez junto com a TV Brasil.
Tá sem som o vídeo. Milhões de metros cúbicos de água. Em vários trechos, chega a 120 metros de profundidade. Possui 85 pequenas ilhas espalhadas por todos os lados. 1,5 vezes maior do que a Baía de Guanabara. Estamos falando do Lago de Pedra do Cavalo, esse gigantesco reservatório de água doce localizado no coração do recôncavo da Bahia. Cercado por uma exuberante vegetação de caatinga e da Mata Atlântica e fazendas de criação de gado, o Lago de Pedra do Cavalo é formado pelos dois mais importantes rios da Bahia, o Jacuípe e o Paraguaçu. As águas desses dois rios foram represadas no início da década de 1980, após a construção da barragem de Pedra do Cavalo, no município de Cachoeira, formando o Grande Lago. Objetivos da barragem: controlar a vazão do rio Paraguaçu, que quando enchia demais inundava as cidades de Cachoeira e São Félix, e fornecer água potável e energia elétrica para 4 milhões de pessoas nas regiões metropolitanas de Salvador e Feira de Santana e outras cidades da região. Em 1997, o entorno de Pedra do Cavalo foi transformado numa APA, Área de Proteção Ambiental, que possui mais de 30 mil hectares de 12 municípios da Bahia. O lago vai do município de Feira de Santana até o município de Cachoeira, a cerca de 40 quilômetros de distância, em linha reta. Isso significa que o gigantesco manancial serve também para a integração de duas grandes regiões da Bahia, o Sertão e o Recôncavo. Localizadas no Recôncavo, Cachoeira e sua irmã São Félix. A gente vai cortar essa parte e vai recomeçar aí na outra parte que está falando sobre o lago de novo. Subindo as águas do lago, chegamos à Feira de Santana. É aqui que o rio Jacuípe deságua no Lago de Pedra do Cavalo. Maior entroncamento rodoviário do Norte-Nordeste, a cidade é conhecida como Princesa do Sertão, apelido dado por Rui Barbosa, quando esteve na cidade em 1919. E também como Portal do Sertão, por ser a porta de entrada do Grande Sertão Baiano para quem vem de Salvador. É a maior cidade do interior da Bahia e uma das mais importantes do interior do Nordeste. Com cerca de 620 mil habitantes, mais populosa do que 6 capitais, Feira possui um comércio vigoroso e uma ampla rede de hotéis e de restaurantes. No distrito de Tiquaruçu, o Dia de Reis é comemorado com o rezado de São Vicente, uma tradição. A exploração intensiva de pescado para fins comerciais é uma atividade desenvolvida em todo o Lago de Pedra do Cavalo. Encontramos essas gaiolas para a criação de tilápia, mas a pesca é feita também de forma tradicional, com o uso de redes, e tem sido explorada de forma racional e sustentável. Esse pescador faz parte do projeto Peixe na Rede. A pesca é muito legal aqui para nossa comunidade mesmo, esse projeto que veio aqui para a gente, o projeto chamado Peixe na Rede, foi muito lucrativo, que trouxe gerando emprego e renda para a nossa comunidade. Desde que foi criado na década de 1980, o lago tem sido usado cada vez mais para pescaria comercial e esportiva. Peixe forte, peixe saudável. A prática de esportes e passeios náuticos, ou para o simples lazer, que inclui a contemplação das belezas naturais que a gente pode ver por todos os lados. Vem gente de toda a região e também de Salvador para passar o fim de semana às margens do Grande Manancial. Muitas casas de alto padrão têm sido construídas em seu entorno,
obedecendo-se às normas de preservação ambiental. Algumas são para o descanso dos próprios donos, mas muitas foram construídas com a finalidade específica de serem alugadas para famílias que vêm passar as férias ou apenas curtir um fim de semana, como essas duas casas no município de São Gonçalo dos Campos. Veio a família toda, como é que foi? Vieram 2 casais de amigos? Vimos 4 casais, meu primo e 2 amigos. A ideia é a gente que saia um pouco dessa agonia da cidade, relaxar com a família, trazer as crianças para estar curtindo a natureza. As casas pertencem a 2 irmãos. Eles alugam os imóveis para turistas durante todo o ano. Basicamente, nós hoje alugamos praticamente todo ano já. Né? Esse ano já temos demanda também para o ano que vem. Nós temos aqui, né, várias pessoas, turistas de fora, inclusive, que já, né, alugaram aqui com a gente, pessoas também de São Paulo, Paraná e outros lugares. E dentre os pacotes que são ofertados aqui por nós, a gente oferta opções para aluguéis, para eventos. As pessoas vêm, fazem casamentos, fazem noivados. Você tem aqui várias potencialidades, desde a pesca, né? Aqui tem uma espécie de peixe tucunaré. Tucunaré é um peixe amazônico, que nós temos aqui o tucunaré pinima, que é o 2º maior peixe, né, tucunaré do Brasil. O peixe pode chegar a 12 quilos. Então, isso são 40 quilômetros praticamente de distância, né, de um ponto a outro. Então você tem várias potencialidades para esportes aqui, como, por exemplo, jet ski, caiaque, vela, né, kitesurf, a própria pesca esportiva, que é o forte do lago. Eu mesmo sou pescador esportivo, né? A gente pesca e solta. O lago tem um potencial muito grande para explorarmos o turismo ecológico e o turismo esportivo. Aqui pode ser praticado passeios de barco, aqui pode ser praticado esportes náuticos, como é o caso de competições de natação, de caiaque e de outros esportes. Nós gostaríamos muito que as autoridades olhassem para nós pescadores esportivos, para os pescadores artesanais e também para os empresários em torno do lago, para que pudesse ter vias pavimentadas, para que nós tivéssemos restaurantes, resorts e pudesse empregar o povo ribeirinho aqui da região. A partir do momento que você desenvolve o esporte na nossa região, nós vamos desenvolver também comércio que venha atender a essa demanda, como casas de pesca, casas e oficinas para barcos, jet ski, dentre outros equipamentos, como também o fomento em toda a nossa região para hotelaria, pousadas ecológicas. É fundamental que o governo federal, em parceria com toda a nossa região, possa desenvolver um projeto de incentivo, de fomento e de investimento para que possamos desenvolver essas ações de maneira sustentável e assim gerando empregos, gerando economia dentro do segmento esportivo, como também no turismo. Convido o pessoal, todos que não conhecem o peixinho daqui, que venha comer o peixe daqui, que é muito bom. Dá para sustentar a família direitinho. Daqui a gente tira o lucro e sustenta a família. Pode cortar o vídeo, tá bom. Turismo de imenso potencial que eu acho que nós aqui não temos ainda. Então, a gente mostrou um pouco do documentário. O documentário é 26 minutos, está disponível no YouTube. Ele vai ser passado nas escolas para a gente tentar despertar a atenção das pessoas para o Lago Pedra do Cavalo. Vai acontecer, eu espero em Deus, 2 coisas maravilhosas. Primeiro, a transposição do Rio São Francisco para o Rio Jacuípe. Eu gostaria de vir aqui para falar na Câmara sobre esse assunto. E a questão da implantação de um centro náutico e de canoagem no Lago Pedra do Cavalo. Nosso deputado Ângelo Almeida está aqui, se interessou pelo assunto, o governo do estado se interessou pelo assunto, o governo municipal também se interessou pelo assunto, Jurandir e o secretário que falou aí. Inclusive, com a aprovação de Zé Carneiro, que é meu secretário, nós fizemos análise da água a pedido dos governantes, está sendo analisada aqui próximo à ponte e lá no mergulho onde eu nasci.
mas até a empresa que foi coletar, quando viu a água da ponte, que viu a água do mergulho, falou: aqui não precisa nem de análise para provar o lugar que deve ser construído o centro náutico. Deputado Ângelo Almeida e Jurandir, que estão aqui, eu desejo muito que seja construído no mergulho por vários motivos. Para desenvolver os distritos, e nesse caso, o mergulho, que é uma comunidade da beira do rio, que tem 350 anos, e essa comunidade é fácil de chegar. Daqui para o mergulho são 21 quilômetros, sendo que 14 é pela BR-116 Sul duplicada, e do 14 até o rio são 7 quilômetros e 200 metros, que no momento a estrada está sendo recuperada pelo município. A princípio era isso. Eu posso falar sobre o lago até amanhã, porque tem as espécies de peixe, as espécies de pássaro, tem a questão da contaminação do lago por contaminantes emergentes, que eu chamo a atenção dos vereadores. Existe 10 canais de esgoto de Feira de Santana, sem tratamento, sendo jogado no lago Pedra do Cavalo, Riacho do Maia, Riacho do Feira 10, Riacho do Fato, Riacho da Rua 9, Riacho do Jardim Cruzeiro, Riacho do Feira 9, Riacho do Expansão e Riacho das Panelas, Riacho do Campo do Gado Novo. Todos sendo jogados no lago. Isso é inadmissível, porque a água do lago gera 80% do PIB do estado da Bahia e o lago merece respeito. Muito obrigado, até a próxima. Obrigado, João Dias. Eu quero dizer que a gente mandou convite à Embasa, deputado Ângelo Almeida, e novamente a Embasa, maior poluidora do Rio Jacuípe, maior usuária do Rio Jacuípe e Paraguaçu, maior usuária do Lago de Pedra do Cavalo, se furta a participar dos debates, se participar das coisas vinculadas à Pedra do Cavalo. Toda vez que a gente faz um debate aqui com relação à Pedra do Cavalo, a Embasa manda o vereador Jonatas Monteiro releases, manda justificativas. Sabe por quê? Porque a Embasa canaliza esgoto em Feira de Santana e ainda joga dentro do Lago de Pedra do Cavalo. Então, joga esgoto para depois tratar e vender água a gente. Então, essa situação tem que parar. A Embasa tem que pagar pelo uso do lago e recuperar o manancial de Pedra do Cavalo, o Rio Jacuípe e Paraguaçu. Gostaria de ouvir, que eu comecei a ficar encantado, a gente é filho da mesma terra, lá de João Duval Carneiro, o ex-deputado Sérgio Carneiro e atual secretário de Desenvolvimento Econômico. Sérgio Carneiro, ele me fala de um lago entusiasmado, ele já foi lá na festa do pescador da palestra, e a primeira vez que eu vi Sérgio falando de lago, eu me entusiasmei. Então, eu gostaria de convidar nesse momento o nosso querido secretário de Desenvolvimento Econômico, ou Desenvolvimento Urbano, Sérgio Barradas Carneiro, para filho do nosso querido e ex-governador João Duval Carneiro. Os vereadores presentes, os que estão presentes. Senhor presidente desta sessão, vereador Jurandir Carvalho, meu conterrâneo do distrito, governador João Durval, quero saudar a professora Hilda Costa Talma, da UFRB, o colega, também vereador desta casa, secretário de Meio Ambiente, José Carneiro Rocha, o doutora Cristiane Nascimento, da Associação de Pescadores, meu querido conterrâneo, maior conhecedor de meio ambiente da nossa Feira de Santana, tive a honra de trabalhar com ele, João Dias. João, cheguei cedo, mas recebi um chamado, tive que me ausentar e voltei. Infelizmente, hoje, não ouvi sua palestra, mas eu sei tudo que você falou, porque a gente compartilha os mesmos sonhos, não só com relação à Feira de Santana, ao meio ambiente, sobretudo ao Lago de Pedra do Cavalo. Quero saudar a todos os vereadores aqui presentes, aos amigos, às pessoas da galeria, aos profissionais de imprensa, funcionários da casa. Eu não tenho muito o que falar, além do que
o João já deve ter falado, o que todos imaginam. Feira de Santana, ela tem um vetor natural de crescimento entre a BR-324 e a BR-116 Norte. Todos nós que vivemos a Feira de Santana, doutor Getúlio e o deputado Ângelo Almeida, querido amigo, me perdoem a não referência inicial, corrijo agora. Então, como eu dizia, a Feira de Santana, ela cresce naturalmente entre a BR-324 e a BR-116 Norte. Todos nós que vivemos essa terra, que moramos aqui, nós vivenciamos, nós presenciamos isso durante todos os dias. São construções e mais construções que são solicitadas, são construídas, às vezes irregularmente, mas a cidade cresce naturalmente para lá. Porque há uma tendência de Feira de Santana se aproximar de Salvador, né? É uma das hipóteses. A situação de que aquele lado de lá é final de Recôncavo e o lado de cá é porta de entrada do sertão. Nós temos duas vegetações, dois tipos de solo. Inclusive, o Centro Industrial do Subaé, lá foi colocado na década de 60, justamente porque Feira de Santana não tinha água. Nosso historiador João Dias sabe, Feira de Santana era abastecida por 4 poços artesianos da Lagoa Grande. Era energia de bananeiras, que oscilava às 10 horas, né? Praticamente a cidade estava às escuras. E para se fazer aquele distrito industrial, à época prefeito João Durval, tinha que se colocar ali para que a indústria perfurasse um poço, já que ali dá poço artesiano, para se ter a água, né? Enquanto se providenciava, em parceria com o então governador Luiz Viana, a água do Paraguaçu, né? A energia de Paulo Afonso, a criação do Distrito Industrial do Subaé, a criação da UFS, assentando as bases para esse crescimento de Feira de Santana. Água, luz, indústria e universidade, a produção do saber. E a Feira de Santana cresce. A década de 80 traz o Lago de Pedra do Cavalo, como disse João, maior 1,5 vezes do que a Baía de Guanabara, e sem estar devidamente utilizado nos diversos usos que a água pode nos trazer. Há a geração de energia, que hoje é explorada pela Votorantim, há o abastecimento de água da região metropolitana do Salvador, da região metropolitana de Feira de Santana. Inclusive, à época, se criticava muito a construção de Pedra do Cavalo, dizendo que ela não era necessária, e com o rompimento da barragem de Joanes, não foi preciso refazê-la, justamente porque Pedra do Cavalo atendeu e supriu a toda a região metropolitana aí de Salvador, aí incluso o polo petroquímico de Camaçari e o CIA. Então, nós temos uma piscicultura incipiente, não é isso, João? Poderia ser melhor aproveitada, poderia se ter criatórios ali, se poderia ter uma agricultura irrigada, não com pivôs, mas por gotejamento, para que se tivesse um controle da água. Há o controle das cheias sobre Cachoeira e São Félix, que são duas cidades históricas e que sofriam muito antes da barragem, né? E também de forma incipiente, não planejada e por iniciativa de particulares, você tem aqui ou ali, um belo dia perdem todo o investimento que lá fizeram. Eu penso, portanto, deputado, querido amigo Ângelo Almeida, que como Pedra do Cavalo banha 12 municípios, necessário se faria que o governo do Estado fizesse um plano diretor para o lago com todos esses usos. Nós poderíamos imaginar, na navegação, que um estudante de Rafael Jambeiro, de Santo Estevão, de Antônio Cardoso, pudesse estudar em Cruz das Almas, né? Hoje, ele sai de Feira de Santana pela BR-324, pega a BR-101 para chegar num lugar que ele poderia fazer por via fluvial,
pelo lago de Pedra do Cavalo, desceria em Cabaceiras do Paraguaçu, pegava uma Topic e ia estudar em Cruz das Almas, onde se tem universidades lá. Então, há uma série de coisas que precisam ser pensadas e amadurecidas com relação ao lago, sobretudo o cuidado de, uma vez implementado esses usos, ou alguns deles, não se polua o lago, né? A questão da poluição é fundamental que seja tratada. Nós que defendemos o meio ambiente, Fátima Fernandes, querida amiga, nós, por vezes, João, sofre isso junto comigo, nós somos chamados de ecoterroristas, ecochatos, né? Esse povo que fica falando de meio ambiente, é um negócio horrível, né? As pessoas, às vezes, não têm a consciência de que nós temos duas casas, a casa que nós moramos, nós dormimos, e o planeta. Não tem outro planeta para a gente morar, pelo menos por enquanto. Então, nós não podemos destruir esse planeta da forma com que nós estamos fazendo. Uma vez meu pai fez uma gravação, e tem uma frase dele que nunca saiu da minha cabeça, ele disse: a minha geração fracassou na questão ambiental, porque legou às atuais gerações um meio ambiente extremamente degradado, sob vários aspectos. Então, a nossa geração, nós temos essa responsabilidade de continuarmos sendo chatos, de continuarmos pregando o desenvolvimento com sustentabilidade. Nós que defendemos o meio ambiente, o que a gente está falando é que a gente não quer que o Brasil fique como quando ele passou para as páginas de história com a chegada de Pedro Álvares Cabral. Não é isso que a gente diz, até porque o Brasil já existia antes. Fazendo uma pausa aqui, eu acho que a história do Brasil deveria ser contada de outra forma. Um dia nós acordamos e apareceram as figuras estranhas aqui, com os barcos maiores do que as nossas canoas, né? Com outra língua que a gente não entendia, né? Nos escravizaram e ainda nos chamaram, impuseram uma religião e diziam que a gente era preguiçoso. A história do Brasil deveria ser contada dessa forma, e não da forma com que, na visão dos colonizadores. Mas, como eu disse, a gente não está defendendo que o Brasil fique daquele jeito, mas também você não pode destruir tudo. É preciso planejar as coisas para que você possa manter um meio ambiente saudável, né, preservando as nossas nascentes, os nossos rios. João é um grande estudioso, tem tudo isso documentado, né? Trabalhei com ele, hoje Zé Carneiro tem a honra de trabalhar, mas ele sabe que a gente continua lutando. Fizemos um TAC na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, e nesse TAC, o termo de ajuste de conduta, para quem não sabe, nós pedimos uma compensação à municipalidade justamente na Lagoa da Conceição, que já era conhecida... Já é para concluir? Estava conhecida por 3 nomes, porque ela estava completamente degradada. Então, nós fizemos o TAC com a participação da SEMAN, do prefeito e de uma empresa, e conseguimos, estamos em processo de recuperação daquela primeira lagoa, e vamos avançar, Zé, João, para outras lagoas. Então, eu queria concluir dizendo que sou um militante da causa, quero lhe parabenizar, João, pelo seu trabalho diário, né, ao vereador Jurandir, pela convocação desta sessão especial para tratar de um tema tão caro, tão importante, a nossa Feira de Santana, a todos os vereadores aqui presentes, que mostram a sua empatia com o assunto, né, o seu interesse pelo assunto, e que se transformem também, todos nós, homens públicos, com mandato ou não, nesse defensor desse grande patrimônio que nós temos, que é o Lago de Pedra do Cavalo, fazendo o melhor uso, né, todos os usos, melhor dizendo, que aquela água pode nos permitir, mas cuidando sempre para que ele não seja poluído. Parabéns a todos, muito obrigado pela oportunidade, um grande abraço, tenham um ótimo dia e um excelente feriado que se aproxima. Obrigado ao ex-deputado e secretário Sérgio Barradas Carneiro. Gostaria de ouvir agora, pelo tempo de 15 minutos, a doutora Hilda, que vai fazer uma explanação também sobre o Lago de Pedra do Cavalo.
Bom dia a todos e todas. Quero saudar, primeiramente, ao vereador Jurandir, já parabenizá-lo por ter feito essa convocação, eu posso assim falar, e que venham mais temas. E que também, que eu peço que tenha mais a representatividade feminina, né, sempre nas mesas que eu participo, que ainda é muito pequena. Quero saudar também a sociedade civil que está aqui, precisa sim estar aqui, exigindo que essa casa aqui atue nos temas importantes para a sociedade. Quero também agradecer com todo carinho a esse amigo, João Dias, que eu não sou feirense de nascimento, mas eu sou feirense de coração, e mais ainda porque ele me apresentou as coisas belas que tem aqui em Feira de Santana, e não só aqui, como nas regiões aqui da Bahia. Bom, eu coloquei o tema da minha apresentação, Lagoa Pedra do Cavalo, uma história de amor, mas é a minha história de amor com ela. E o amor é tão grande que eu cuido dela e procuro, em todos os lugares, todos os espaços que eu vou, estar falando sobre esse amor, esse cuidado ao meio ambiente. Pode passar. Bom, então aí está uma imagem da lagoa, do lago, Pedra do Cavalo, exuberante, lindo. E não tem como não se apaixonar quando a gente conhece. É por isso que é importante que todos tenham, para se ter pertencimento, conheça. E é isso que nós, ambientalistas, nos preocupamos mais, né, em levar todo esse conhecimento, e aí eu consegui também, com mais propriedade, depois que eu conheci João Dias, e sempre com ele estou ali procurando conhecer também um pouco mais. Pode passar. Aí está a figura, e aí João já apresentou os municípios que fazem parte ali, não é, do Lago Pedra do Cavalo, os 12 municípios, a montante da barragem, inclusive Feira de Santana, e também a jusante, que é São Félix e Cachoeira. Depois eu apresento um pouco da APA, que vai ter um slide para falar sobre ele. Então, a gente já percebe aí uma grande área de extensão de Feira de Santana, e, por isso, o compromisso de Feira é ainda maior que os outros municípios. Pode passar. Um pouco da história, João já trouxe aqui, e vou dar só continuidade. Ele já mostrou até uma imagem do início da construção da barragem, e foi construída, pensada pela Companhia de Desenvolvimento do Vale do Paraguaçu, a então Desenvale. Em 89, em 85 foi inaugurada. Eu não estava aqui em Feira de Santana, mas já conheço muito dessa história. E tão importante, porque dos objetivos era controlar aquela inundação. E depois dessa construção, somente em 89 foi que houve ainda uma inundação em São Félix e Cachoeira por conta da quantidade de água. Então, sim, essa construção ela foi pensada, planejada e alcançada o objetivo que se propunha. Em 2022, ela passou a ser operada, né, pelo Grupo Votorantim, e lá por 2014, ali, no interesse da produção de energia elétrica. Então, aí eu nem vou trazer em discussão aqui, mas a gente sabe que desde 2009, essa usina ela é operada sem a licença de operação. Enfim, é outra discussão aqui, pode passar.
tem muitas características importantes que João já trouxe aqui, da área inundada, né? 186 quilômetros quadrados, ali só tem 86. Ela é responsável por uma boa parte do abastecimento de Salvador e Feira de Santana, 60%. Foi tão importante que Sérgio já trouxe aqui, Sérgio Carneiro, a importância que foi. E a gente imagina, eu fico aqui imaginando, não participei na época da história, mas eu imagino as discussões de tanta gente não querendo essa construção, e ela foi tão benéfica. E eu até entendo, se pensava, eu já participei de muitas discussões, que se era contra as construções de barragens, não é? Mas é sempre importante que se tenha barragem, porque se a água não for barrada, claro, devidamente barrada, ela vai se perder no mar. Então, é extremamente importante que sejam construídas, né, essas barragens. Bom, a gente sabe que beneficia muita gente, não é? Então, da ordem de 4 milhões de habitantes são beneficiados por essa água toda acumulada. E aqui até Sérgio trouxe, João também trouxe, né, um pouco sobre essa biodiversidade, por ela estar numa zona de transição de biomas, que é a Mata Atlântica e Caatinga, como o Sérgio até trouxe aqui. Pode passar. Bom, então, usos múltiplos. Olha que eu botei um importante, claro, e a gente sabe que alcançou o objetivo, como eu já falei aqui, o controle de cheias. E aí, um benefício muito grande para os municípios que estão adjuntantes da barragem, como São Félix, por exemplo. Então, abastecimento de água, olha que eu nem botei aqui dessedentação animal, que é extremamente importante, também é utilizada. Irrigação agrícola, claro, é importante que se use, mas com compromisso e uma condição de uma menor quantidade possível, que até o Sérgio trouxe aqui, que seja uma irrigação por gotejamento, que é mais controlada, geração hidrelétrica, pesca, né, piscicultura, e aqui, olha que eu nem coloquei uma pesca esportiva, não é? Que aí a gente pode, claro, já ampliar, navegação, como até o próprio Sérgio trouxe aqui, recreação e lazer. Então, gente, e claro, isso tudo só é possível a gente conseguir com preservação desse recurso, tá? Que perpassa também pela preservação da APA e de toda a região também do município. Pode passar. Então, a APA é extremamente importante nesse contexto, porque ela tem um importante atividade por ali existir. Não é? Então, logo, em 97, ela foi criada por um decreto estadual, possui uma extensão ampla. Olha que essa APA é a 15ª maior área de proteção ambiental do Estado, então de extrema importância. E, claro, o objetivo ali principal, a área de preservação, ela não está ali por acaso, ela está ali para proteger o manancial. Então, ela está ali para proteger o lago e assegurar o quê? A qualidade da água, porque todos esses usos múltiplos que aqui foram colocados por mim, por João, por Sérgio Carneiro, eles só serão possíveis se tiver uma qualidade adequada. Porque para cada fim daquele ali apresentado, existe uma qualidade respectiva. Pode passar. Então, claro, e aqui vou falar um pouco sobre até a chamada do vereador aqui, que é falar um pouco desses conflitos. E assim, claro, os conflitos ambientais. Então, existe uma série de trabalho, vamos dizer assim, em relação ao lago. E
aqui já foram citados alguns, né? A gente sabe que o principal fator de conflitos é o lançamento de esgoto doméstico no lago. E a gente pensa assim, que é uma estupidez nós ainda despejarmos todo resíduo gerado, tudo que é excretado numa casa, ser lançado em um manancial, que depois vai nos beneficiar, precisar ser tratado para a gente beber, consumi-lo. Então, é uma estupidez, a gente pensa assim. Então, a gente precisa, sim, avançar nesse sentido, não dá mais para esperar. A Política Nacional de Saneamento Básico, um marco regulatório do ano passado, ali ele estabelece prazos, novos prazos, em relação aos... acabar com os lixões, por exemplo, que tem que ser terminar até 2024, que também é uma incoerência, ainda a gente, nos municípios, não é, que já foi estabelecido pela Política Nacional de Resíduos Sólidos em 2010, que os municípios teriam até 2014. Esse prazo já se esgotou, e menos de 50% dos municípios do Brasil atenderam a essa regulamentação, a essa institucionalização dessa política. Bom, então a gente tem um problema sério em relação à desinvasão dessas áreas de preservação permanente, que é a APA, que eu já apresentei aqui, já informei a importância que ela tem para o manancial, para esse manancial. É importante porque ela filtra, não é, todo o resíduo e acaba dificultando ou não tornando o assoreamento do lago, a poluição, contaminação. Aqui João trouxe que não precisou nem se analisar a água, né, para se comparar dois locais. Um que seria na ponte, que a gente já analisou várias vezes, sabe o quanto é contaminado, e ainda assim, nem precisa a visual, porque a poluição não precisa se analisar, a poluição é vista. Então, visualmente, já se percebe ali uma poluição, que não precisa ter um especialista para se analisar e concluir que ali é um local bastante poluído. Depósito de lixo irregular, e lá na ponte mesmo, a gente fica até envergonhado de levar uma pessoa para ver quanto tem de resíduo ali jogado naquela localidade. Bom, as ações antrópicas, a gente sabe que são muitas. Agora, eu quero chamar a atenção aqui de uma reclamação de milhares de famílias, né, 4 mil, 5 mil famílias que vivem ali no Iguape, que são os extrativistas e também quilombolas, que reclamam muito sobre a forma de gerenciamento dessa reserva. Pode passar. Bom, e aqui eu quero falar um pouco, né, chamar a atenção desse teste de calha. Toda vez que a gente ouvir isso, é importante chamar a atenção, e essa casa aqui também é responsável por essa atividade, que ela precisa ser de muito critério, realizada pela Votorantim. Ela afeta muito o nível do lago e acaba afetando a condição do pescador, tanto que a montante quanto a jusante da barragem. Pode passar. Então, a mobilização precisa ser de todos, já vou concluir. O poder público de todos os municípios envolvidos ali no Lago Pedra do Cavalo. As instituições também de fiscalização, é importante aqui citá-las. As instituições de ensino, porque a gente sabe que não vai chegar a nenhum lugar se não houver muita educação ambiental, mobilizar essas pessoas, ensiná-las a ter pertencimento, sensibilizá-las, conscientizá-las. E temos um papel muito importante, nós, né, João, como educadores, precisamos levar, anunciar, fazer mais do que a gente já faz.
Então, a articulação dos comitês também é importante. E, claro, a sociedade civil organizada tem um papel extremamente importante. E aqui, para vocês, meu muito obrigado novamente por estar aqui acompanhando e exigindo dessa casa que cumpra com o seu dever de proteger o meio ambiente. Meu muito obrigado à doutora Hilda, da UFRB. Registrar aqui a presença da minha amiga, advogada do pescador, advogada do agricultor, doutora Cristine Nascimento. Gostaria de passar a palavra agora, já seguindo agora o outro rito, ao deputado estadual Ângelo Almeida. Agradecer a Ângelo, viu, Ângelo, de público aqui, que você engajou na luta do Lago do Pedra Cavalo. É uma luta minha e de João de mais de 25 anos, e você vem na luta. E agradecer já a você aqui. Vou dizer a você que você tem 5 minutos para fazer a sua explanação. Bom dia a todos e todas aqui presentes. Eu quero saudar a todos em nome do nosso vereador, proponente dessa sessão especial, presidente em exercício, presidente dessa sessão. Dados 5 minutos, eu vou, então, pedir aqui licença para cumprimentar também os nossos vereadores presentes, em nome do vereador Galeguinho, companheiro do PSB, Partido Socialista Brasileiro, aqui dessa casa. Saudar o secretário do Meio Ambiente, Zé Carneiro, a nossa professora, a doutora Hilda Costa. Parabéns, professora, pelo alerta que a senhora traz a essa casa, que é a Casa da Cidadania, a Casa do Povo de Feira de Santana. Fazer aqui uma referência também ao meu querido amigo, secretário de Cultura, Jairo Carneiro Filho, meu querido amigo, companheiro de lutas, deputado, ex-deputado federal, ex-vereador por Salvador, ex-deputado estadual, secretário de Desenvolvimento Urbano de Feira de Santana, Sérgio Carneiro. Uma saudação muito especial, muito carinhosa à nossa querida professora, doutora Cristine Nascimento, que vem aqui representando a colônia dos pescadores, que é, neste momento, um motivo, professora, aqui, de muito orgulho de estar militando ao lado da senhora, ao lado também do nosso companheiro professor João Dias, autor do livro, Rios que Banham Feira de Santana, o Rio Jacuípe e as múltiplas faces da bacia hidrográfica. Parabenizá-lo, professor, pelo livro. Não concluí ainda a leitura, mas garanto que esse fim de semana prolongado estarei concluindo, para que a gente possa se apropriar do que, enquanto político, precisa ser feito, precisa ser compreendido e estudado. Eu sempre disse na minha vida pública, desde quando fui vereador aqui nessa casa, e quem acompanha sabe que eu nunca deixei de abordar esta mesma tese, de que o político, onde quer que ele esteja, na militância partidária, tendo um mandato parlamentar ou não, nas atividades públicas, ele tem que saber e ter a sabedoria de aceitar ser provocado, recepcionar as provocações da sociedade civil organizada, e, a partir dessas percepções, entrar buscando contemplar e buscando também fazer com que as suas ações possam se cegar para todos. Tenho certeza absoluta de que este tema levantado aqui pelo professor João Dias, pelo vereador Jurandir Carvalho, pelos vereadores que aqui estão, o tema Pedra do Cavalo é um tema muito importante para a Feira de Santana e toda a região. Quando se fala aqui sobre a questão ambiental, e o deputado Sérgio Carneiro fez aqui uma fala no sentido até pejorativo, de que tratam aqueles que cuidam do meio ambiente como ecochatos, creio, Sérgio, que isso é um discurso que ficou mais lá para trás do século XX. O século XXI pauta o mundo hoje. O século XXI
o meio ambiente é quem está sentando na cabeceira para discutir o futuro do país, o futuro do mundo, o futuro da nossa cidade. Feira de Santana, que literalmente durante longos anos tem sido despida, né, tem ficado nua na questão do que ela era, do meio ambiente, das nascentes, tudo veio sendo destruído, né, em nossa cidade. Aqui, Sério falava que nós tínhamos uma perspectiva de pouca água, porque o Jacuípe passava direto, mas as nascentes de Feira, a gente não sabe nem contar quantas já foram e quantas foram destruídas. E o que nos resta praticamente hoje é muito pouca coisa e ainda pouco cuidado, mas efetivamente cabe à Feira de Santana, como a maior cidade dessas 12 municípios que foram apresentados aqui, se a empoderar e se comprometer, né, no cuidado com Pedra do Cavalo, com a barragem Pedra do Cavalo. Quero, portanto, dizer que nós estamos propondo, já estamos distribuindo os convites, quero convidar aqui publicamente a todos os vereadores, um estudo, vou para concluir, senhor presidente, uma audiência pública no próximo dia 14, no CDL, a partir das 9 horas da manhã, onde vamos abordar o estudo do ciclo da vida das espécies aquáticas do Lago Pedra do Cavalo. Aqui, na verdade, é que a professora Cristine nos convenceu, o professor João também nos convenceu, de que não dá para a colônia de pescadores de Feira ser tratada de forma desigual com relação a outras colônias de pescadores que compõem essa atividade na Bahia e do Brasil. E calculem, senhor presidente, me perdoe um pouco extravasar o tempo permitido, mas é que dizer que não dá para a gente aceitar, porque a nós, políticos, cabe também, e nós temos a obrigação de cuidar das minorias, e é isso que nós fazemos, de que os pescadores que estão no entorno do Pedra do Cavalo não têm acesso ao direito constitucional do seguro-defeso, simplesmente porque há 20 anos não se consegue produzir um estudo das espécies que estão aqui presentes nesse bioma para apresentar no cadastro do Ministério da Pesca em Brasília e dizer, olha, existem peixes, existem crustáceos, as espécies são essas, portanto, os pescadores têm direito. E quando a professora Cristine, como advogada, né, exercendo a sua militância, vai a Brasília, sentar para conversar, lá ela recebe a seguinte resposta: não dá nem para começar a conversar. No Lago Pedra do Cavalo não existe sequer um estudo com as espécies que estão para ser pescadas. Se não tem o cadastro dos peixes, como é que vai liberar seguro-defeso para o pescador? E os nossos pescadores, as colônias de pescadores, esses que são minorias, a eles é dado esse direito, que está sendo negado. Por isso, concluo dizendo que essa audiência pública, durante cerca de 10 dias, tenho feito peregrinação pela Secretaria de Salvador. Já tive com a secretária do Meio Ambiente, do INEMA, Bahia Pesca, SERB, fizemos contato com o Grupo Votorantim, já estivemos com a Embasa, já estivemos com a Secretaria de Infraestrutura, tudo isso sendo envolvido para que eles possam vir aqui e, independente de ser governo ou não, não tem bandeira política. Precisam dizer ao povo de Feira e de toda a região o que é que está acontecendo, que um está empurrando para o outro. De quem é a tarefa de fazer o estudo. Eu não consigo compreender por que o Lago Pedra do Cavalo, por exemplo, professor, e o senhor foi que deixou isso bem claro e abriu a minha cabeça para fazer essa leitura, o que é que está acontecendo que não existe sequer compensação ambiental em nenhum desses órgãos. E a compensação ambiental é necessária. A Embasa, que está caminhando, inclusive, para uma PPP, a iniciativa privada vai, né, ter ali, através da Embasa, o direito ao lucro. Vamos discutir isso lá na frente. Agora, se é para poder fazer uma obra que vai atender e levar água à comunidade de saneamento e esgoto de quase 500 milhões de reais, não é possível que não tenha um pouquinho desse dinheiro para fazer o estudo. Então, tratar deste assunto Pedra do Cavalo deve ser uma tarefa de todos nós,
políticos que habitam essa cidade, que militam nesse território. Por isso estamos chamando também o presidente de consórcio, todos os prefeitos para estarem presentes nessa audiência. E tenho certeza, professor João, tenho certeza, meu querido presidente aqui da sessão, vereador Jurandir Carvalho, ao tempo que eu lhe parabenizo por essa sessão, saudar o vereador João Monteiro, também já convidando desde agora, para que nós deveremos fazer deste dia 14 um amplo debate, para que a gente saia desse processo de inércia, da falta de atenção e de olhar para o Lago Pedra do Cavalo. Além disso, está evidente já, eu tenho trabalhado com o governo, fiz indicação, para começar a dar os primeiros passos, no sentido de levar o entretenimento, né, o cuidado, o esporte, o lazer. Quando apresentei ao governador Rui Costa, já conversei com ele sobre isso, a indicação para que seja construído um centro de treinamento de canoagem para Pedra do Cavalo. Estive com o nosso secretário de Esporte e Cultura, Jairo Carneiro, também conversando com o presidente da Sudesb. E lá o presidente foi bem claro com a gente. Disse, olha, a Bahia hoje desponta no cenário nacional, liderando o processo de esportes de alta intensidade. E são esportes de ponta. Esses esportes são o boxe, a canoagem e o remo. E ele disse, o Lago Pedra do Cavalo, sem dúvida nenhuma, é um dos sítios mais propícios a poder trabalharmos com o esporte aquático, com o esporte náutico, sobretudo na canoagem e no remo. Portanto, temos esperança, sim, que a gente possa avançar, dando assim início a um processo de renovação, de revitalização e qualificação do Lago do Cavalo para as suas diversas vocações que ele tem, que vai, inclusive, gerar muita renda, gerar emprego e gerar lazer também, que é importante para o povo da região. Muito obrigado, presidente, pela tolerância. Um abraço a todos. Agradecer ao deputado estadual Ângelo Almeida, reafirmar o convite que o deputado fez, é importante para a gente. A gente, João e mais alguns pescadores, a gente tem quase 20 anos lutando por esse defeso e, graças a Deus, Ângelo está pegando essa luta aí, viu, Ângelo? Espero que você consiga mobilizar o pessoal do Estado a fazer esse embate. Gostaria, bem rápido agora, de convidar o senhor Getúlio. O senhor tem a partir de agora, eu vou franquear a palavra, eu vou passar aqui para o senhor Getúlio, por um prazo de 3 minutos, porque a gente já está chegando no horário regimental da sessão. O senhor Getúlio vai dar uma palavra bem rapidozinho ali. Depois a gente vai ouvir aqui o nosso secretário de Meio Ambiente, que vai dar uma saudação. E a gente vai, com a palavra, o senhor Getúlio, presidente do Sindicato dos Hotéis e Restaurantes de Feira de Santana. Bom dia a todos e a todas. Em nome do vereador Jurandir Carvalho, saúdo a todos os membros que estão na mesa. Em nome do Sindicato de Hotéis e Restaurantes, quero externar a nossa satisfação, o setor empresarial de serviços, né, evidencia a satisfação em ver essa discussão acontecer nesta casa. A indústria do turismo, falar de turismo é falar de uma indústria que, em torno dela, de uma cadeia econômica que é composta por 52 atividades. Então, às vezes, as pessoas entendem que turismo se restringe a hotel e a restaurante, e é muito mais que isso. Então, esta casa está de parabéns em trazer essa discussão, e nós queremos dizer que queremos sugerir, né, como proposição, convidar outras entidades, não só o Sindicato de Hotéis e Restaurantes, a seção comercial, porque não existe o turismo sem o comércio, né, e a indústria sem chaminé, a indústria do turismo, a indústria sem chaminé, ela é geradora de inclusão social, emprego e renda. Então, é isso aí. Quero agradecer aqui e parabenizar o amigo e vereador Jurandir Carvalho, e dizer, Jurandir, que eu vou procurar você no segundo momento para a gente conversar um pouco mais. Então, muito obrigado pela oportunidade, e todos os vereadores que acompanham essa casa também estão de parabéns, porque se a casa não abraçar, a iniciativa de Jurandir é louvável, mas se a casa não abraçar, ela não avança, né? Parabenizar o deputado também Ângelo Almeida, os demais membros, o amigo Sérgio Carneiro, e muito obrigado pela oportunidade. Gostaria de convidar nesse momento o secretário Jairo Carneiro Filho, secretário de
de Cultura, Esporte e Lazer aqui de Feira de Santana para usar a palavra por 3 minutos. Bom dia a todos, bom dia a todas. Gostaria de saudar a mesa no nosso presidente, Jurandir Carvalho, que também parabenizá-lo por essa iniciativa, filho do distrito, que leva o nome do nosso ex-governador, doutor João Duval Carneiro, que aqui também está representado na mesa, o nosso colega secretário Sérgio Carneiro, colega José Carneiro. Tem muitos carneiros hoje nessa mesa, viu? Saudar também os palestrantes que participaram a convite também hoje, o professor João Dias, doutora Thelma e também o colega Sérgio. Saudar a plenária aqui em nome do nosso vereador Jonatas Monteiro, e todos os colegas aqui, vereadores, e a galeria. Presidente, parabenizo realmente por essa sessão. Nós estamos já há algum tempo trabalhando em torno da questão do Lago Pedra do Cavalo. Importante salientar que a Pedra do Cavalo tem quase 2 vezes o tamanho da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Então, nós temos um potencial aqui dentro da cidade, que engloba diversos municípios, contempla diversos municípios, e que durante muitos e muitos anos se encontra praticamente da mesma forma em termos de investimentos, abrindo-se um parênteses, só crescendo o lado pejorativo com relação à questão ambiental perante a Pedra do Cavalo. Então, nós tivemos recentemente fazendo um grande trabalho, juntamente com a SECOM, né, seguindo a orientação do nosso prefeito Colbert, onde fizemos uma matéria englobando o entorno da Pedra do Cavalo, pegando vários municípios, demonstrando o grande potencial que nós temos a nível de desenvolvermos o esporte, né, onde você tem uma diversidade, desde a pesca esportiva, como a questão do remo, da canoagem, como foi colocado aqui pelo deputado Ângelo Almeida, que eu agradeço, Ângelo, também por ser parceiro nessa luta, onde estivemos também na Sudesb, trabalhando em cima desse investimento para termos na cidade o centro de treinamento de canoagem e remo, e incluindo um ponto que o prefeito defende, que é nós implantarmos também a questão do esporte adaptado. É por isso que tivemos com o René Pereira também recentemente, que foi medalhista de bronze no remo e que também vai estar junto conosco nesse projeto. Então, nós temos a questão cultural, que nós estamos desenvolvendo junto com outros municípios da região, para que a gente possa fazer um intercâmbio cultural entre os secretários de cultura do Recôncavo, incluindo Feira de Santana nesse protagonismo. Então, eu não tenho dúvida de que, para fomentarmos essa questão do esporte, da cultura, do turismo sustentável, é fundamental que ações como essa, de discutir políticas públicas, de uma maneira onde a gente passe por cima de qualquer tipo de bandeira, nós defendemos a bandeira mais importante nesse processo, que é a bandeira do Lago Pedra do Cavalo. Então, essa é a mensagem que nós trazemos nesse dia de hoje. Meu muito obrigado a todos, meu muito obrigado a todos. Agradecer ao secretário Jairo Carneiro Filho, que juntamente conosco, com o João Dias, o deputado Ângelo Almeida, está na luta para fazer a potencialidade do Lago de Pedra do Cavalo. Gostaria de ouvir nesse momento o secretário José Carneiro Rocha, para dar a saudação pelo prazo de 3 minutos. E meu colega vereador, né? Eu quero inicialmente saudar o presidente desta sessão, vereador Jurandir Carvalho, senhores da mesa, em nome dos primos ricos que se encontram na mesa, Sérgio Carneiro e Jairinho Carneiro, saúde os demais membros, colegas vereadores, senhoras e senhores da imprensa, senhoras e senhores presentes na galeria. Eu quero, vereador Jurandir Carvalho, inicialmente lhe parabenizar pela iniciativa. Sem dúvida, uma proposição que a Câmara Municipal de Feira de Santana aprova, onde discute um tema extremamente importante, não só para essa cidade, bem como
para esse estado. O Lago Pedra do Cavalo, sem dúvida, é um patrimônio da Bahia e precisa ser visto pelas autoridades estaduais, municipais, com mais carinho. É preciso se criar projetos, como disse o secretário de Cultura, Esporte e Lazer, Jairinho Carneiro, onde o prefeito Cobé está imbuído em também elaborar projetos que venham atrair emprego e renda, onde possa gerar recursos, atraindo turistas, com um projeto que, por certo, será fundamental na prática do esporte aquático naquele manancial. Portanto, senhores vereadores, a discussão é fundamental, onde cada um defende suas teses, defende suas ideias, onde cada um contribui da sua forma com a preservação daquele lago tão importante que é o Lago Pedra do Cavalo. A sessão está presidida pelo vereador Jean de Carvalho, e volta e meia eu confundo cavalo com carvalho. Mas eu quero, vereador, dizer a Vossa Excelência, dizer aos colegas vereadores que estou com saudade dessa tribuna. Em breve estarei retornando a essa casa para cumprir o meu mandato que o povo me conferiu. E será uma honra estar lado a lado com cada um dos senhores, com cada uma das senhoras vereadoras, discutindo e debatendo as ações e os assuntos que interessam a população dessa cidade. Muito obrigado. Agradeço ao vereador José Carneiro Rocha, o secretário de Meio Ambiente. Gostaria de saber dos colegas, tem alguém aqui no plenário que gostaria de falar, de franquear nesse momento? O vereador Jonas Monteiro, você dispõe de um tempo de 3 minutos agora, vereador, para o senhor falar sobre Pedra do Cavalo. Senhoras e senhores, bom dia. Bom dia aos profissionais de mídia que acompanham aqui da galeria, as demais pessoas presentes, também quem acompanha pela rede. Saudar o presidente desta sessão pela iniciativa, o colega Jurandir Carvalho, extremamente importante. Também, por economia de tempo, faço cumprimento da mesa na pessoa da professora Hilda. E quero destacar aqui alguns elementos como contribuição e, especialmente, proposição de caminhos para esta casa discutir a temática de Pedra do Cavalo. Estou entre aquelas pessoas aqui no município que acredita que nossa terra é afortunada com a dádiva, que é a disponibilidade de mananciais. É um lugar que já foi, inclusive, chamado de Santana dos Olhos d'Água, não à toa. Mas, infelizmente, os problemas de condução, e aí não se deve à natureza a conta disso, mas às pessoas responsáveis pela condução desse processo, muitas vezes transformou, infelizmente, aquilo que seria uma dádiva, um presente, em uma maldição. Então, a presença de lagoas, a disponibilidade excepcional de rios, a própria presença do Lago de Pedra do Cavalo, acaba se tornando, aos olhos da população, ou um transtorno, ou um vetor de doenças, ou algo que provoca desastres, como no caso dos alagamentos que a gente vê nas áreas, nas imediações de lagoas. Por isso mesmo, é muito importante esse momento de discussão, e a gente tem aqui a discussão sobre o lago, que é algo que afeta o nosso município, mas, na verdade, abrange quase 4 milhões de pessoas, se a gente considerar a região metropolitana de Salvador, a região metropolitana de Feira de Santana, os outros municípios que são, de alguma forma, afortunadamente, beneficiados pelo lago. Mas dentro desses problemas, que já foram destacados aqui, esgotos domésticos, invasão das margens,
depósito de lixo irregular, desmatamento, práticas agrícolas inadequadas, nós temos o problema principalmente das comunidades tradicionais e pesqueiras, especialmente, não serem escutadas no processo de gestão. E isso eu quero enfatizar bastante, porque o exemplo do teste de calha, como foi bem dito aqui antes, é o exemplo mais recente desse desrespeito àquilo que é um direito fundamental. E não vai ter política pública para o Lago de Pedra do Cavalo que se sustente só ouvindo ou interesse empresarial ou jogos políticos de sempre, desconsiderando quem é pequeno, mas quem é maioria dentro desse processo. E é isso que eu quero chamar a atenção, porque, inclusive, nós temos um conjunto de problemas também apontados aqui, operação da própria usina sem licenciamento desde 2009, questões associadas a prejuízos, inclusive para aquelas famílias que unicamente têm a pesca como seu meio de sustento fundamental. Mas finalizo aqui, para não me exceder demasiadamente, além do tempo previsto, com duas recomendações. Porque muitas vezes o assunto é debatido como se não existisse legislação sobre ele. E aí eu quero chamar a atenção para duas coisas que são no âmbito desta casa e do município de Feira de Santana, e particularmente do Poder Executivo. Primeiro, que nós temos leis sobre isso, se discute aqui. Existe um plano diretor, um PDDU, de desenvolvimento urbano e territorial, aprovado nessa casa em 2018, ou seja, há 3 anos, com um conjunto de previsões sobre o Lago de Pedra do Cavalo. Inclusive, vários dos aspectos que foram tocados aqui, diretrizes estratégicas que estabelecem preservação da memória e identidade, desobstrução do visual em relação a essa área, por causa do potencial turístico, limitação das edificações, valorização e aproveitamento do potencial turístico, requalificação dos espaços e equipamentos públicos na área, regularização fundiária, tudo isso e mais um monte de outras coisas, inclusive um centro de memória da pesca, previsto já em lei. Então, assim, para começar, a minha primeira recomendação é óbvia, que o governo do município cumpra a lei, execute o que já está previsto, que já foi estabelecido. A segunda coisa, e essa é a recomendação também mais evidente, é o seguinte: a Embasa tem um conjunto de problemas, reconhecidamente. Chama a atenção que, no caso do nosso município, existe uma coisa chamada contrato de programa. E esse contrato de programa, recentemente assinado entre o município e a Embasa, como empresa concessionária, prevê um conjunto de obrigações. Quem acompanha, fiscaliza isso, é uma agência de regulação, inclusive do município, a ARFES. Minha recomendação também é explícita. Os vários pontos extremamente pertinentes apontados aqui, de contaminação por falta de tratamento específico ao esgoto de origem urbana no Lago de Pedra do Cavalo, precisam ser alvo de revisão do contrato de programa. O município tem condição de fazer isso, de exigir isso, inclusive, porque, como eu disse, é quem concede à Embasa a operação da captação e do tratamento. Então, para que a gente não dê voltas, e infelizmente daqui a 5 anos, ou seja, que tempo for, faça um outro momento como esse e não avance. Me parece que a gente não pode jogar os avanços que já estão estabelecidos, que foram fruto de luta, para solucionar esse problema. Então, na falta de outras soluções, de outros remédios, apresenta essa caso óbvio, que cumpra a lei, cobre que se execute aquilo que já está definido, inclusive foi votado nesse espaço. Obrigado. Muito obrigado ao professor Jonatas Monteiro. Vou disponibilizar o espaço por 3 minutos ao vereador Emerson Minho. Mais alguém gostaria de falar? Então, o vereador Emerson Minho, a gente vai fazer o encerramento com o vereador Emerson Minho. Vereador, o senhor tem 3 minutos. Bom dia a todos os vereadores, vereadoras, bom dia à imprensa, falada escrita, e saudar a mesa na figura do presidente Jurandir, especialmente ao meu deputado Ângelo Almeida. Jurandir,
eu quero te parabenizar por essa ação que você está tendo, de trazer o desenvolvimento econômico e social para a região do Pedra do Cavalo, importantíssimo. Como o vereador Jonatas Monteiro falou, existem outros problemas que devem ser levados em consideração, principalmente a poluição através da embada, que deveria estar aqui para ouvir e ser ouvida, mas o principal está acontecendo, Jurandir, que é levar o desenvolvimento através de projetos sustentáveis. O nosso deputado Ângelo Almeida colocou a criação do centro de canoagem, que isso vai trazer turismo, vai gerar emprego e vai gerar renda. Esses projetos são básicos para que haja o desenvolvimento econômico e aí sim o desenvolvimento social. Mas não podemos deixar de esquecer a parte ecológica, a fiscalização e a contribuição que a Embada tem que dar para aquele manancial. É muito importante, senhor Jurandir, a sua luta, o seu engajamento nessa área. E como o secretário Jairinho falou, independente de partido político, independente de ideologia partidária, temos que nos unir para o desenvolvimento econômico e social. E eu não podia deixar de parabenizar o vereador, o deputado Ângelo Almeida, pela indicação do centro de canoagem, que eu sei que vai trazer recursos, vai trazer turismo, vai trazer rendas e vai trazer emprego e o desenvolvimento social daquela região, que é uma região subexplorada, subutilizada. Essa a minha explanação, e eu quero parabenizar a todos da mesa na figura do presidente Jurandir Carvalho. Muito obrigado, vereador Emerson Minho. Nesse momento eu convido a todos a ouvir o hino a essa terra que é sagrada e bendita, com o nome de feira, Terra das Águas. Não, foi da entrevista. Foi na entrevista. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, bem nascida entre verdes colinas, sob o encanto de um céu azulado. Ao estranho tu sempre dominas, com o poder do teu clima sagrado. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, sorridente como uma criança, descuidosa da sua beleza. Do futuro és a linda esperança, terra moça de sã natureza. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, poetisa do branco luar, pelas noites vazias de agosto, fiandeira que vive a fiar a toalha de luz do
só custo. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, de Santana és a filha querida, noite e dia por ela velada. E o teu povo tão cheio de vida só trabalha por ver-te elevada. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, João quer dar um aviso. Você tem 1 minuto, viu, João? Para dar um aviso. Eu não vou gastar nem 1 minuto. Eu gostaria de informar vocês que a gente tem um vídeo disponível da construção de Pedra do Cavalo, que é uma relíquia. O outro aviso é que está sendo produzido um livro sobre o lago. Eu estou escrevendo, o ano que vem vai ser lançado. E o último aviso, os vereadores e os presentes que quiserem ir visitar a barragem de Pedra do Cavalo, ver como é o funcionamento, é dia de quinta-feira. Quem quiser é só falar comigo que a gente vai, que a Votorantim libera para a gente entrar lá. Pessoal, para encerrar a nossa sessão, gostaria de agradecer a todos os presentes, agradecer, lamentar a presença do secretário de Turismo daqui de Feira de Santana, que não veio, é lamentável. Não sei qual foi o assunto. Lamentar novamente a presença da Embasa, que não estava aqui para discussão. Dizer que a gente, no mês agora de novembro, vamos convidar os senhores a visitar a região de Poaçu, viu? Vou convidar os colegas vereadores, depois a gente vai comer um peixe na bacia lá, na região de Poaçu, e visitar as coisas bonitas que Feira de Santana tem e que as pessoas ainda não conhecem. Entendeu? Então, muito obrigado a todos, não havendo mais nada a tratar, essa sessão está encerrada e eu agradeço a todos. Muito obrigado mesmo.